amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos são gratos a Deus por esta oportunidade? Diga amém. Glória a Deus. Nós também estamos muito agradecidos a Deus por esta oportunidade. Não sentir a presença de Deus em uma vigília como esta é estar como um peixe fora d'água, e não é bordão de pregador. Quem já sentiu a presença de Deus? Quem está sentindo a presença de Deus? Pegue a sua Bíblia em nome de Jesus. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 13 a seguir. Palavra do Senhor para a nossa meditação. Quero louvar a Deus pela vida do pastor que preside sobre esta igreja, pastor Wilton Gabriel, que nos lançou o convite para estarmos aqui nesta madrugada, cultuando ao Senhor juntamente com os irmãos. Louvar a Deus pela vida de todos que aqui estão presentes, a esposa também do pastor. Pastor, Deus abençoe pelo convite, pela oportunidade. Eu substituí o pastor Wilton Gabriel 2 vezes sem conhecê-lo. Estivemos substituindo o pastor Wilton Gabriel no Janeiro Profético, ali na sucursal de Mauá, e também num evento na cidade de Jacareí, um evento de jovens, né? O convite foi para o meu pastor Jonas, que já esteve aqui pregando a palavra, e ele nos direcionou a esta oportunidade. E agora nós estamos aqui para a glória de Deus. Me faça acompanhado nesta madrugada, irmãos, dos 2 varões de Deus ali. Nosso irmão Kennedy, dê um sinal com a sua mão, Kennedy. E o nosso irmão pastor Victor também está conosco. 2 pregadores que estão aí numa crescente para a glória de Deus. Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Eu espero. Êxodo, capítulo de número 3. Verso de número 13 a seguir, está escrito assim, dobre a sua atenção para a leitura do texto sagrado. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. E você diz amém. Rapidinho, eu queria que você colocasse a Bíblia no banco. Eu quero fazer 1 minuto de oração com a igreja. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. É rapidinho, você já vai sentar. Se você ainda não cumprimentou ele com a paz do Senhor, diga para ele: a paz do Senhor. Talvez ele está com cara de delegado até agora porque você não cumprimentou ele. Diga para ele: a paz do Senhor Jesus. Diga: que bom te ver neste lugar. Irmão, fala com um sorriso no rosto, porque vigília é batalha mesmo.
Eu sei que tem pessoas aqui, aleluia, que tiveram um dia de sábado de trabalho, mas por causa do propósito com Deus estão aqui nesta madrugada. E fique tranquilo, Deus vai honrar o seu esforço, Deus vai honrar a sua fé. Você não sai deste lugar com as suas mãos vazias de jeito nenhum. Aleluia, feche os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, que fez os céus e fez também a terra, Deus criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, uma vez mais nós te louvamos nesta madrugada. Uma vez mais nós te damos graças, ó Deus, por esta oportunidade, pelo privilégio de aqui estarmos na tua casa, ó Pai Celestial. Ó Deus, nós te damos graças porque entendemos que esta oportunidade é ofertada e dada pelos céus. Deus, aí está a tua noiva, aí está a tua igreja que adentrou por essas portas nesta noite. Só tu sabes, ó Pai, como teu servo, como teu filho, como a tua filha chegou a este lugar, porque nós enxergamos a externidade, a aparência, mas o Senhor conhece a nossa intimidade, o estado da nossa alma e também do nosso coração. E eu quero crer que nesta noite o Senhor, pelo poder da sua palavra, vai visitar o nosso interior aqui nesta madrugada. Deus, a tua igreja já te louvou, a sua igreja já te adorou na beleza da tua santidade. E uma vez mais, ó Deus, o teu povo está atento e preparado para ouvir a tua voz nesta madrugada. Deus, como teu servo, ministro da sua palavra, eu quero me colocar à sua disposição, ó Pai, para ser o teu instrumento, o teu porta-voz aqui nesta noite. Apenas isso, Senhor, e nada mais que isso. Por isso tome a minha frente, a minha direção, me direciona, Deus, pela revelação da tua palavra. Deus, eu lhe peço, abre, Deus, o nosso entendimento e o nosso coração para receber a revelação da tua palavra nesta madrugada. Fala conosco, fica conosco em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Levante a mão direita lá em cima e diga: Senhor Deus, está fraco, diga: Senhor Deus, abre agora sobre nós a porta da revelação da tua palavra e fala comigo no nome de Jesus, amém. Tome assento, dando glória a Deus e aleluia. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, senhoras e senhores, todos que aqui estão presentes nesta madrugada, a Bíblia Sagrada nos revela, do livro do Gênesis até o Apocalipse, vários missionários, vários homens que Deus escolheu com um chamado específico para trabalhar em prol do seu reino aqui nesta terra. Só que, na minha modéstia opinião, existem dois grandes missionários em toda a Bíblia Sagrada. Um no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e o outro na Nova Aliança, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o nosso irmão Moisés, o grande libertador que Deus levantou sobre a face da terra para tirar a semente de Abraão, de Isaque e de Jacó da terra do Egito. No Novo Testamento, o nosso irmão apóstolo Paulo. Esses dois homens dentro da Bíblia Sagrada, com exceção de Jesus, é claro, porque Jesus fez um sacrifício perfeito, ele não pecou, e entregou a sua vida para que nós estivéssemos aqui nesta madrugada. Mas Moisés e Paulo se sobressaíram em toda a Bíblia Sagrada. Moisés, nós conhecemos a história,
Moisés foi rejeitado pelos seus pais, a mando de Faraó, rei do Egito, com 3 meses de idade. Foi adotado pela filha de Faraó e ele morou dentro do palácio como neto de Faraó por um período de 40 anos. Com 40 anos de idade, Deus se revelou a Moisés. Sim, com 40 anos de idade, Deus visitou Moisés. Deus visitou o seu coração e revelou a ele o propósito que Deus havia repousado sobre a vida dele. O nosso irmão diácono Estevão, no seu primeiro e último sermão que a Bíblia revela, em Atos capítulo de número 7, quando ele começa a falar acerca de Moisés, ele disse que com 40 anos de idade veio-lhe ao coração o desejo de visitar os seus irmãos, os hebreus. Observe que Estevão está trazendo a revelação, a ciência da palavra. Livro do Êxodo capítulo 2, explicando que Deus havia dado uma revelação a Moisés. Com 40 anos de idade, Moisés descobre o propósito para o qual ele nasceu. E nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2 e verso 13, disse: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Existem coisas que Deus vai nos revelar usando um servo, usando uma serva. Mas existem coisas que o próprio Deus vai revelar ao seu coração. Observe que ninguém foi usado por Deus para falar com Moisés, mas com 40 anos de idade, ele entende que há uma chamada na vida dele. E então o que acontece? Ele vai até os hebreus, ele faz uma visita, aleluia, lá para ver como estão os seus irmãos. E observe que ele vai ver um egípcio maltratando um hebreu. Ele observa, olha para um lado, olha para o outro e vê que não tem ninguém. Ele mata o egípcio, enterra-o, e a Bíblia diz que no outro dia ele vai visitar os seus irmãos novamente. E agora ele se depara com uma contenda, com uma intriga, com uma briga, com uma discussão entre 2 hebreus. E ele vai repreender aquele que estava oprimindo e aleluia, ofendendo o seu próximo. E o que vai acontecer? Este homem vai se levantar e vai dizer: você quer me matar como ontem você matou o egípcio? E a Bíblia diz que a esta palavra Moisés temeu. O rei do Egito se levantou quando ficou sabendo da notícia para matar Moisés. O que vai acontecer, pregador? Moisés então vai partir para a terra de Mídian. Moisés não sabe, mas ele está sendo direcionado para o seu destino profético. Moisés não sabe, mas Deus, através das circunstâncias, está levando Moisés para o lugar onde aconteceria o desenrolar de Deus sobre a vida dele. O que eu quero que você entenda aqui nesta madrugada é que sempre quando alguém se levantar contra a sua vida para te perseguir, para te matar, e o lugar em que você congrega, trabalha, mora, se tornar inapropriado para você ficar ou permanecer ali, fique tranquilo, porque Deus está por trás das circunstâncias, fazendo o que, pregador? Te levando e te conduzindo para o seu destino profético. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sempre quando alguém
na Bíblia Sagrada se levantou para matar alguém, para perseguir alguém que estava debaixo de um chamado e de uma promessa, essas pessoas não sabiam que estavam sendo usadas por Deus para direcionar essas pessoas ao seu destino profético. Gênesis capítulo de número 27, a Bíblia diz que Esaú disse no seu coração: vai chegar os dias que o meu pai Isaque vai descer à sepultura, e então eu vou matar Jacó. A Bíblia diz então que Isaque e Rebeca chamam Jacó e vão enviar ele, por causa da ameaça de Saul, para Padã Arã. E Padã Arã, para quem não sabe, foi aonde Deus escolheu para estabelecer os seus propósitos sobre a vida de Jacó. Quando o rei do Egito, Mateus capítulo 2, se levantou para perseguir e matar todas as crianças de 2 anos para baixo, o anjo do Senhor visita José e diz: olha, pega o menino, pega a sua mãe, desce no Egito, fica lá até eu te avisar. Havia uma profecia. Oséias capítulo 11, verso 1, parte B do versículo diz: porque eu chamei do Egito o meu filho. Sempre quando alguém se levanta para te perseguir e você é obrigado a fugir, fique tranquilo, você está sendo direcionado para o seu destino profético. Quando Saul se levantou contra Davi para perseguir, e a perseguição não era para prendê-lo, não era para caluniá-lo, não, a perseguição era para matar Davi. Davi recém-casado, 1 Samuel capítulo 19, tem que fugir da sua casa. E a vida de Davi vai ser de deserto em deserto. Saul não sabia, mas estava sendo usado por Deus para lançar Davi para os desertos, porque através dos desertos Deus estava preparando Davi para colocá-lo aonde ele havia determinado. José, filho de Jacó, Gênesis 37, Deus separou o rapaz pelas promessas. Os seus irmãos se levantaram para o matar, lançaram numa cisterna. Depois venderam ele para os ismaelitas como escravo. Gênesis 39, verso 1. E José foi levado ao Egito. Todas essas pessoas que eu citei aqui estavam debaixo de um propósito, debaixo de um chamado, debaixo de uma promessa. Nós precisamos entender algo aqui nesta madrugada, que antes de você ser aceito, você vai ser rejeitado. Eu vou repetir: se você está debaixo de uma chamada, se você está debaixo de uma promessa, fique tranquilo, porque vão te rejeitar. E isso vem do próprio Deus. Por que, pregador? Moisés, quando recebe a revelação, a Bíblia diz que Moisés era instruído em toda a ciência dos egípcios, poderoso em palavras e obras. Com 40 anos ele recebe a revelação do seu chamado, e ele diz, ele pensa: estou preparado. Só que Moisés ainda não tinha tido um encontro com Deus. Deus não estava enviando Moisés, Deus estava revelando o propósito que estava sobre a vida dele. É aqui que muitas das vezes nós nos frustramos, porque Deus revela: eu vou te usar, eu vou te enviar, eu vou te colocar como profeta entre as nações. E aí a gente pensa: é agora. E muitas das vezes Deus está revelando apenas a obra. Você ainda precisa passar por um preparo. E aí o que acontece? Se levantam para te rejeitar. Você não sabe cantar,
Esquece esse negócio de ministério de pregar. Pastorear não é para você. E aí o que acontece? Você vai se esconder. E Deus está te levando para o seu destino profético. Deus está te levando para um lugar para te preparar. Por que, pregador? Porque primeiro Deus sabe que você vai se apresentar. José, eu sonhei, eu vi o sol, a lua, 11 estrelas que se curvavam diante de mim. A gente fica naquela expectativa, só que aí se levantam contra a gente, e Deus está por trás trabalhando, nos direcionando para o lugar do preparo. O que Deus faz? Deus mostra a gente pelas promessas, pelo chamado, e depois esconde a gente, para depois mostrar a gente diferente. Você não pegou? Deus te mostra pelas promessas. Esse aí, as pessoas começam a falar, esse aí não. Aí Deus vai e te esconde, para depois do preparo te mostrar diferente. Oh meu Deus do céu, eu estou pregando para pessoas aqui nesta madrugada que estão debaixo de um processo de preparo. Calma, daqui a pouco vai chegar a sua hora, a sua senha. Deus vai cantar e vai dizer, eu disse que era ele, eu disse que era ela, eu disse. Deus te esconde para depois te mostrar diferente. Deus escondeu José no Egito. Deus escondeu Moisés em Midian. Ele casa-se com Zípora, uma das filhas de Jetro, seu sogro. Gera 2 filhos, Gerson e Eliezer. Passam-se 40 anos, diga comigo, 40 anos. Está fraco, irmão, diga 40 anos. 40 anos. Eu penso, Moisés falou, aquilo foi da minha cabeça. Negócio de chamada, de propósito. Porque os anos vão se passando. Moisés está vivendo uma vida comum. Tem esposa, mudou de nível, casou. Tem filhos, está trabalhando, pastoreando ovelhas. E eu penso que ele pastoreava as ovelhas, e pensando, porque é diferente, pastor Wilton, quando Deus usa alguém para falar com a gente esquece. Agora quando a revelação desce direto, a gente nunca mais esquece. Você pode estar lá na prisão, caluniado, aleluia, mas Deus não usou ninguém para falar com você, foi Deus que te revelou. Você não esquece, você não esquece. Moisés está pastoreando as ovelhas, e ele está pensando, porque está inserido no coração, está inserido no espírito, a revelação que Deus deu a ele. Ele está pastoreando com um ar de decepção, de frustração. E aí ele olha e vê uma sarça, que ela começa a pegar fogo, só que a sarça não se consumia. No deserto é normal, a sarça pega fogo, só que ela se consome. Só que Moisés, especialista, 40 anos pastoreando ovelhas, vendo muitas cenas, opa, aquelas tem um negócio diferente ali. Aleluia. Aí ele vai se aproximar e a voz de Deus brada: Moisés! Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Oh meu Deus do céu. Aí Deus começa a falar com Moisés: Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tem um negócio
negócio, eu desci para livrá-los. Como é que é, Senhor? E é através de você, Moisés. Eu não me esqueci do chamado, Moisés. Você só apenas havia recebido a revelação, mas agora eu me apresento para ti, porque eu vou te enviar. Porque eu vou te enviar. Porque eu vou te enviar. Deus está revelando os segredos a Moisés. Deus está dizendo: Moisés, eu vou te usar, Moisés. É através de você que eu vou tirar a semente de Abraão, de Isaac e de Jacó, debaixo da escravidão. Vou tirar eles do Egito através de vocês. Deus está dizendo a Moisés: chegou a hora e chegou o tempo. A Bíblia Sagrada diz que quando José recebeu as promessas, contou aos seus irmãos e aos seus pais, ele de imediato é rejeitado pelos seus irmãos. Quando os irmãos de José viram que eles estavam vindo, porque Jacó foi usado por Deus para enviar José até onde os seus irmãos estavam, porque era propósito de Deus. Porque Deus vai sempre se mover em alguém para te levar para o lugar certo. A Bíblia diz que o pai de Abrão, Tera, pegou Abrão, pegou a sua nora Sarai, pegou o seu neto Ló e saiu de Ur dos Caldeus e foi para a terra de Arã. Em Arã, Deus se revelou a Abrão. Quando os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar, olhe para cá, estavam na guerra, o texto diz que Deus se moveu em Jessé. Jessé chamou Davi e enviou ele até o lugar da batalha. Deus estava se movendo, porque havia chegado o tempo de Deus mostrar Davi para todo o Israel. Deus, aleluia, se moveu em Jacó para enviar José até Siquém. Ele não estava em Siquém, mas um varão, diz a Bíblia, que o achou e o colocou na direção certa. Porque quem está debaixo de um propósito, porque quem está debaixo de uma promessa, ainda que ele esteja andando em caminhos errantes, Deus sempre vai colocá-lo na rota certa. José foi levado ao Egito, e no Egito Deus está preparando ele, porque Deus vai mostrar José em um momento estratégico. Porque grave isso, Deus não perde o controle, Deus ele é preciso. O minuto Deus não erra, o segundo Deus também não erra. José está lá, sendo preparado por Deus. Moisés está em Midian, Deus está falando com ele. Tem um homem no Novo Testamento chamado Saulo de Tarso, tem autorização para ir até Damasco, prender os cristãos que ali estavam. Jesus visita ele, tem um encontro com Saulo, ele fica cego 3 dias, ele entra na cidade de Damasco, aguardando instruções do mestre. 3 dias sem enxergar, 3 dias sem comer. Tem um discípulo chamado Ananias, Deus visita ele em visão e diz a ele: se levanta, porque tem um homem chamado Saulo de Tarso, ele está orando. Numa visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava, colocava as mãos sobre ele. A Bíblia Sagrada diz que Ananias questionou ao Senhor, e Deus disse no capítulo 9 de Atos, e verso 15: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos filhos de Israel e também diante dos reis. Deus está revelando no verso 15 o propósito que estava sobre a vida de Saulo.
que posteriormente seria chamado pela Bíblia de Paulo. Levar o nome do Senhor diante dos gentios, diante dos judeus, diante dos filhos de Israel e diante dos reis. Quando Ananias, olhe para cá, quando Ananias chegou onde Saulo estava, ele colocou as mãos sobre ele. O texto diz que umas escamas caíram dos seus olhos. Ele foi batizado nas águas e no Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai se apresentar já de imediato para pregar na sinagoga em Damasco. Ele está pregando, e a Bíblia diz que vão armar ciladas para matar Saulo. Ele então é enviado para Jerusalém. Ele está pregando, e o texto diz que novamente vão se levantar para matar Saulo. E ele então é enviado pela igreja para a sua cidade de origem. E ele disse na carta aos Gálatas capítulo 1, que quando aconteceu isso, ele foi para o deserto da Arábia e ficou lá 3 anos. Diga comigo, 3 anos. Observe que o que está acontecendo com Saulo é um processo de rejeição, porque Deus revelou o propósito, mas ele não está preparado, ele está fora do tempo. Então Deus permite que se levantam contra ele, e Deus leva ele para um lugar de preparo. Deserto da Arábia. Deus está preparando Saulo, porque Saulo se apresenta pregando, liberto, batizado no Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo, mas não tem experiência com Deus. Então Deus vai esconder Saulo, para depois mostrá-lo diferente. Tem pessoas aqui que você está escondido, mas daqui a pouco vai chegar o tempo de Deus te mostrar. Deus está te preparando e você não está nem percebendo. E aí você está questionando: Deus, onde estão as promessas? Deus, eu quero o chamado. Deus, eu quero fazer a sua vontade. E Deus está dizendo: eu estou te preparando. Daqui a pouco, calma, daqui a pouco eu vou te mostrar. Só que eu não vou te mostrar mais como o Joãozinho, eu não vou te mostrar mais como a irmãzinha. Não, eu vou te mostrar diferente. A carcaça é a mesma, mas vão dizer: a voz dele está diferente. Está pregando diferente, está louvando diferente. É o mesmo, mas está diferente. Irmão, você já viu uma transformação na vida de um homem? Um homem que você olha para ele hoje, uma mulher, Deus faz uma obra, e quando ele volta, ele pega no microfone para dar uma saudação, para louvar um hino. Irmão, você fala: o que aconteceu? É isso que Deus vai fazer com você. Você está aqui nesta madrugada e questionando a Deus: Deus, por que não acontece na minha vida? Por que eu não consigo? E Deus fala: calma, porque eu estou te preparando, porque eu vou te mostrar. Alguém acredita nisso? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, Deus vai te mostrar diferente. Escuta, não é o terno, não é o calçado, é a unção que Deus vai repousar sobre a sua vida. Porque tem muitas pessoas, aleluia, que se veste bem, tem um calçado bem, aleluia, tem uma boa oratória, fala bem, estuda bastante, mas é vazio, não tem graça de Deus. Aí, irmãos, é que nós precisamos entender. Porque quando Moisés se apresentou diante dos filhos de Israel a primeira vez, ele não apresentou nenhum sinal. Quando Saulo se apresentou em Damasco e em Jerusalém, a Bíblia não revela que ele operou nenhum sinal. Sabe por que Deus não permite você ir? Sabe por que, aleluia, você deseja aquela oportunidade e você vê outro indo e tomando posse da oportunidade? É porque Deus está te preparando no deserto para te aprovar.
Porque o ministério aprovado, segundo o que está escrito em Atos, capítulo 2 e verso 22, tem sinais, maravilhas e prodígios. Deus te escondeu porque Ele vai te mostrar diferente, aleluia. Moisés se apresenta e não opera nenhum sinal. Saulo se apresenta e não opera nenhum sinal. Agora o que eu acho interessante aqui, Saulo regressa do deserto da Arábia e vai ficar servindo ao Senhor em Antioquia, 1 ano com Barnabé, ensinando, pregando a palavra. Saulo também está indo levar socorro aos irmãos da Judeia, porque um profeta desceu e disse: só vai ter uma grande fome. E Saulo tem uma chamada para pregar, Saulo tem uma chamada para ir diante dos reis, mas está levando alimento para os irmãos. Porque existe um período em que você serve a Deus, mas Deus ainda não te usa. Vou repetir: existe um período em que você serve a Deus, mas Deus ainda não te usa. 1 Samuel capítulo 2, o texto diz que Samuel estava servindo ao Senhor. Capítulo 3, verso 1 diz: e servia Samuel ao Senhor diante do sacerdote Eli. Observe que Samuel está servindo a Deus, mas Deus ainda não usa Samuel. Vou repetir: Deus, aleluia, está vendo, Samuel está servindo a Deus, mas Deus ainda não fala por intermédio de Samuel. A palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a Samuel. Saulo está servindo a Deus, mas Deus ainda não fala por seu intermédio. O que é isso, pregador? Deus preparando ele. Senhor, eu quero. Continua servindo Saulo, continua servindo Samuel. O que nós precisamos entender é que o lugar do preparo não é outro. O lugar do preparo é o deserto. Diga comigo, deserto. Está fraco, diga deserto. Tem um homem chamado João Batista. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, verso 80: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia de se mostrar a Israel. Deus estabeleceu um período para ele ficar no deserto. E o deserto é lugar onde Deus se revela a você. Por quê? João, o apóstolo, registrou um testemunho de João Batista. Capítulo 1, no verso 33, João Batista, ele se apresenta no deserto da Judeia para exercer o seu ministério, e ele está dizendo: e eu não o conhecia quando ele viu Jesus, mas o que me mandou batizar com água me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza como Espírito Santo. Observe que João Batista, ele está dando um testemunho que aconteceu com ele no deserto. Deus disse: João, você vai batizar com água. João, você vai ver um homem que vai vir diante de você. Quando o céu se abrir, o Espírito descer sobre ele, ele é o que batiza com o Espírito Santo, e também é o Filho de Deus. O deserto é o lugar onde Deus te capacita, te gradua, te prepara para te mostrar. Diga mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: aguenta o processo do preparo, porque Deus quer te mostrar diferente. Sabe por que muitas pessoas não veem as promessas de Deus se cumprirem? É porque na hora do preparo, na hora do deserto, abandonam a Deus, desistem das promessas. Querido, o deserto não vai durar para sempre, é só um tempo. Calma, calma, daqui a pouco Deus vai te mostrar de uma maneira diferente. Calma. Moisés não apresentou nenhum sinal, Saulo não apresentou nenhum sinal. Deus preparou Saulo, e quando chegou o tempo de Deus mostrar Saulo, Atos capítulo 13, a Bíblia diz que Saulo está em Antioquia, servindo a Deus, jejuando, e o Espírito Santo vai gritar lá naquela igreja, e vai dizer: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho
chamado. E a Bíblia diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Saulo atravessa uma ilha com Barnabé, e lá tinha um homem, procônsul, varão, chamado Sérgio Paulo, que queria ouvir a palavra de Deus. Só que tem um homem lá que está se opondo, que não quer deixar Paulo pregar. Só que agora, quem enviou Saulo não está por vontade própria, Deus havia enviado ele. Irmãos, é por isso que você tem que esperar Deus te enviar. O homem está resistindo, e ele vai dizer: filho das trevas, eis aí a mão do Senhor. Você vai ficar cego, sem enxergar por algum tempo. E na mesma hora, o homem ficou cego. O que é isso? Saulo agora tem o ministério aprovado. Saulo agora foi enviado por Deus. Chega na cidade de Listra, Atos capítulo 14, está pregando a palavra. Ele olha, tem um coxo, e ele viu que o coxo tinha fé para ser curado. E ele disse: levanta direito sobre os teus pés. E o coxo começou a pular. O que é isso? Paulo agora está com o ministério aprovado por Deus. Por isso que Deus ainda não te enviou, jovem. É por isso que Deus ainda não te enviou, irmão. Por quê? Porque Deus está te preparando para te aprovar, para te mostrar com o ministério aprovado. Por quê? Porque as pessoas só vão acreditar quando ter sinais. Jesus disse algo interessante, Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 4, verso 48. Se este povo não ver sinais e milagres, não crereis. Não adianta falar, não adianta cantar, não adianta pregar e falar: quem é este? E não mostrar sinais para que o povo acredite. Sabe por que o varão Sérgio Paulo, em Atos capítulo 13, creu no Senhor Jesus? Porque ele viu Paulo vai ficar cego sem enxergar por algum tempo, e o texto diz que ele creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Você está entendendo? A evidência de um ministério aprovado são os sinais. E aí vem Moisés agora, enviado por Deus. Moisés está temendo o chamado, porque geralmente quem tem um chamado teme. Porque existem dois tipos de pessoas, de cristãos. Existe o cristão que ele é mostrado, mas existe o cristão que ele é amostrado. Existe uma diferença. O cristão amostrado, Eliabe, Abinadab e Samar. O cristão mostrado está escondido no deserto apacentando as ovelhas. O cristão amostrado é um tal de Adonias. Segundo Reis, aleluia, 1 Reis capítulo 1, ele se levantou e disse, ele viu que o pai já estava indo embora, ele disse: eu reinarei. Aleluia, preparou uma comitiva de 50 homens que saíssem diante dele gritando: viva o rei Adonias, viva o rei. Mas tem um detalhe, a promessa está sobre a cabeça de Salomão.
Aí Moisés vem. Moisés está temendo o chamado. Êxodo capítulo 4, Deus falou: Moisés, quem está te enviando agora sou eu. Lá no capítulo 2, você recebeu a revelação e pensou que já era o tempo, mas não era. Só que agora eu vou te enviar. Está vendo essa vara na sua mão? Joga no chão, virou uma serpente. Pega pela cauda, primeiro sinal. Coloca a mão no peito, leprosa. Põe de novo, já está normal de novo. Se não crerem a voz do primeiro sinal, do segundo sinal, você vai pegar as águas do rio, vai lançar sobre a terra e elas vão se transformar em sangue. E aí o que eu acho interessante, Êxodo capítulo 4, verso 30 e 31, é que Moisés e Arão estão indo diante dos filhos de Israel. E a Bíblia diz que eles fizeram os sinais diante do povo, e o povo creu e louvaram ao Senhor. Você está entendendo? É por isso que Deus te escondeu, porque Deus vai te mostrar de uma maneira diferente. Deus está dizendo que agora vai ter sinais. O que são sinais? Você vai louvar, vai ter gente chorando no banco. Eu quero aceitar a Jesus. Você vai pregar, pessoa chorando. Você já viu? Há momentos que você está servindo ao Senhor, e aí você prega, ninguém aceita Jesus. Você está decepcionado, frustrado. Mas aí quando chega o tempo de Deus te mostrar diferente, não precisa muita coisa não, irmãos. Aleluia. Sabe por quê? Quem te envia vai contigo. Sabe por quê? Quem te envia te acompanha. Você não vai sozinho. A igreja primitiva, uma igreja aprovada por Deus, o texto diz que o Senhor cooperava com eles, manifestando curas, milagres através das mãos dele. Moisés está se apresentando e mostrando os sinais. Se coloque de pé, se coloque de pé. Já estou encerrando, mas se coloca de pé na fiação, é para você não dormir. Aleluia, glória a Deus. Acorda o irmão aí em nome de Jesus, põe ele de pé. Moisés se apresenta agora diante do povo, juntamente com Arão, manifesta os sinais. O povo creu e louvaram ao Senhor. É por isso que a gente precisa esperar o tempo de Deus. Quando Samuel, servindo ao Senhor, e a palavra do Senhor começou a se manifestar, a Bíblia diz que Deus não deixou cair nenhuma palavra de Samuel por terra, e o povo conheceu que Samuel estava confirmado por profeta. Deus está dizendo para você aqui nesta madrugada: se você não desistir do processo do deserto, se você não desistir do processo do preparo no deserto, Ele vai usar você para mudar a história de muitas pessoas sobre a face da terra. Não adianta Deus te enviar despreparado. Você já viu? A pessoa quer pregar em todos os lugares, mas a porta está fechada das oportunidades. Por quê? Porque Deus não vai te enviar despreparado. Deus está cuidando de você. Seja grato a Ele. Quando você muda de nível, as lutas também mudam, querido. Você acha que a sua luta de solteiro vai ser igual a luta de casado? Sabe de nada, inocente. Quando Deus te muda de nível, as lutas também mudam. E aí o período do deserto eu acho lindo. O período do preparo, onde Deus te esconde, é que você não cresce para cima, você cresce para baixo. Deus está te enraizando. Sabe por quê? No meio da caminhada pode quebrar o tronco. Lembra de Sansão? Cortaram o cabelo dele, mas Sansão tinha raiz, porque o texto diz que o cabelo da cabeça dele voltou a crescer. É por isso que Deus está te preparando
no alicerce, te enraizando, porque se acontecer algum deslize, você sobe de novo, você levanta de novo, Deus te põe de pé de novo. Feche os olhos em nome de Jesus, eu vou orar por você agora. Quem está me vendo, diga amém. Então feche o olho, em nome de Jesus. Quem está me vendo, diga amém. Feche os olhos em nome de Jesus. Uma pena que os músicos já foram embora, mas feche os olhos. Aleluia, cadê os músicos para fazer aquele fundo musical? A irmã já está ali preparada. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Aleluia. Porque aqui no nosso meio existem 3 etapas. Tem pessoas que você acabou de receber a revelação do chamado de Deus na sua vida. Outras pessoas estão no deserto, sendo preparadas. Mas tem alguém aqui que está chegando o tempo de Deus te aprovar. E Deus vai repousar algo novo sobre a sua vida nesta madrugada. Churimikai, Torrebi, Kala, Súria. Nerkiman, Tokova, Sarimihabias. Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, que fez os céus e fez também a terra. Deus, eu lhe apresento o seu povo que aqui está presente nesta noite. Aqueles, meu Pai, que não foram embora, mas ficaram até o término da mensagem do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu lhe peço agora, ajuda ela a entender o processo que ele está vivendo, o processo que ela está vivendo. Se o processo é de preparo, sustenta ele para ir até o final. Se o processo é de deserto, ajuda ele a entender que depois do deserto tem uma nova história esperando ele, esperando ela. Oh meu Deus do céu, toca nele agora, Senhor. Manifesta o teu sinal agora. Traz sobre ele a sua presença. Envolve ele agora, Senhor. Envolve ela agora, Deus. Churimikala soe kamandorova xéria. Enerkimantokova surimihabias. Urimikanchora séria. A presença de Deus está aqui. Contínua, ativa, se movendo em corações. Oh meu Deus do céu, sinta a presença de Deus agora. Sinta a presença de Deus agora. Sinta a presença de Deus agora. Orava calava xandorebi cala séria. Ribi cala surimi habias. Os olhos fechados, você pode levantar as mãos para o céu e adorar ao Senhor. Mãos levantadas é você dizendo: Deus, eu me rendo ao seu chamado, eu aceito o teu chamado, eis-me aqui, envia-me a minha. Deus vai segurar na sua mão e vai te enviar. Há um propósito, há uma chamada. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, a expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Não desista, Ele é contigo. Eu tenho um Deus, vai acontecer, vai deixar no tempo certo vai acontecer. O desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Seja tocado por Deus agora. Mas a alegria ela vem pela manhã. Não deixa o diabo bloquear a sua adoração.
Deus. Olha aqui para mim, a gente já vai encerrar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Não seja tímido, olhe para ele, olhe para ela. Aleluias. Vira para ele, vira, fica de frente para ele. Aleluia. Segura. Você vai dar um abraço nele, vai dar um abraço nela, mas antes diga para ele e diga para ela: vai acontecer. Irmãos, só de você falar isso com fé e autoridade, você não sabe o tanto de barreira que já cai por terra. Diga: vai acontecer. Diga em nome de Jesus: vai acontecer. O projeto, Deus não errou no projeto da sua vida. Você não é o patinho feio da história. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Abrace ele e diga: vai acontecer. Abrace ela e diga: vai acontecer. Deixa Deus te usar aí, banda. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu estou vendo novas línguas descendo sobre nós aqui nesta madrugada. Ai, meu Deus do céu. Deus vai abrir porta e você vai. Volte a orar em línguas em nome de Jesus. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. No noticiário você será manchete de um anonimato. Deus te fará um vencedor. Vai acontecer um reboliço em tua vida, uma reviravolta, aonde não houver saída. Deus vai abrir porta e você vai ser exaltado. É Jesus. O mundo vai saber, vai ver o seu retrato no noticiário. Você será manchete de um anonimato. Deus te fará um vencedor. Olhe para cá em nome de Jesus. Glória a Deus. Guarde esta palavra no seu coração. Não desista dos seus sonhos, não desista dos projetos de Deus na sua vida. Se Deus falou, se Deus determinou, está determinado e ponto final. Então somente não desista, porque quando você desiste, você coloca tudo, você coloca a chamada, o propósito. Não desista, continue, prossiga. Talvez o ano de 2019 na sua vida não foi o ano onde os frutos apareceram, foi um ano só que você plantou. E o ano de 2020 está vindo aí. Mas fica o alerta: para você chegar em 2020 bem, você tem que terminar o ano de 2019 bem. Aleluia, tem 10 dias ainda para você batalhar com Cristo. Cuidado, termine o ano bem, porque tem coisa boa te esperando lá na frente. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Quem pode aplaudir a Jesus, faça. Glória a Deus. Pastor Wilton, vamos passar para o pastor Wilton Gabriel, que vai estar aqui dando os avisos e fazendo o encerramento. Que Deus abençoe a todos. 6 pessoas. Que Deus abençoe.